Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema Amigos do Rei, Amigos no Reino. Amigos do Rei, Amigos no Reino. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. Amigos do Rei, Amigos no Reino. João 15, verso 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: o meu mandamento é este, Jesus está falando: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês possam ir e dar fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Pedimos a tua graça, Senhor, para esse tempo, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pessoal, preste atenção. O reino de Deus é um reino de amigos. Diga para quem está pertinho de você: o reino de Deus é um reino de amigos. Não, mas fala com empolgação, vai, vamos lá. O reino de Deus é um reino de amigos. Preste atenção, gente, escute isso aqui. Jesus chama nesse texto o processo da caminhada cristã de amizade. Quando você lê a sua Bíblia, você vê muitas palavras que são usadas no texto bíblico para descrever o processo da caminhada com Deus. Muitas vezes é chamado de santificação, às vezes é chamado de intimidade, de comunhão, de discipulado. Paulo chega até mesmo a comparar a caminhada com Deus a um casamento. Mas nesse texto, Jesus está comparando o processo de desenvolvimento com Ele e com os nossos irmãos de amizade. Vocês estão comigo aqui? Amizade também precisa ser vista como uma tarefa cristã. Precisamos ser amigos de Jesus como Ele foi o nosso amigo. E eu não sei se vocês perceberam, mas esse texto revela duas dimensões dessa amizade. A primeira dimensão da amizade na jornada cristã, que deve ser essa amizade que deve ser vista também como um compromisso cristão, é a nossa amizade com o Senhor, e posteriormente a nossa amizade uns com os outros. Agora, gente, preste atenção. Eu não sei se vocês perceberam nesse texto, mas Jesus diz que Ele era amigo dos discípulos. Mas Jesus não diz que os discípulos eram seus amigos. Aliás, Jesus deixa claro que os discípulos precisavam se tornar amigos dele, porque Ele era amigo dos discípulos. E Ele vai dizer a razão pela qual Ele era amigo dos discípulos, mas Ele vai dizer a respeito da amizade dos discípulos com Ele, que essa amizade precisava crescer, que ela precisava acontecer. Por que Jesus disse que Ele era amigo dos discípulos? Em primeiro lugar, Jesus disse que era amigo dos discípulos porque Ele foi intencional no processo de desenvolvimento desse relacionamento. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Eu é que escolhi vocês. Eu fui atrás de vocês, eu fui atrás de cada um de vocês,
O processo de desenvolver um relacionamento que culmina em uma amizade com vocês não foi gerado por vocês, foi gerado por mim. Só que, irmãos, Jesus não apenas diz que é amigo dos discípulos, porque Ele é intencional no desenvolvimento dessa amizade, mas Ele também diz que Ele é amigo dos discípulos por outros dois motivos. Primeiro, porque Jesus deu a eles a sua própria vida. Jesus diz: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu recebi do meu Pai, eu dei a vocês a conhecer. Presta atenção, gente. Quantas coisas Jesus conhecia do seu Pai, irmãos? Qual é o nível de intensidade e intimidade que Jesus tinha com o Pai Celestial? Agora olha que interessante. Jesus diz assim aos seus discípulos: nada a respeito do que o Pai me entregou eu neguei a vocês, eu dei a vocês tudo. Tudo que o Pai me deu, eu apresentei para vocês, eu falei para vocês, eu revelei para vocês, eu não guardei nenhum segredo, eu dei a vocês tudo. Em outras palavras, Jesus deu a eles um caminho. Jesus deu a eles uma jornada. Jesus falou assim: a mesma caminhada que eu experimento na companhia do meu Pai, é a mesma caminhada que eu chamei vocês para participarem. Eu chamei vocês para participarem da vida de intimidade que eu tenho com o Pai. Observem a maneira como me relaciono com o Pai, e vocês foram trazidos para dentro dessa realidade. Vocês estão comigo? Segundo, Jesus não deu a eles apenas um caminho de intimidade, toda a intensidade de relacionamento que ele tinha com o Pai, mas Jesus também deu a eles um valor de vida, porque Jesus comunicou aos seus discípulos o próprio caráter que ele tinha, o caráter do Pai que ele havia recebido, ele compartilhou com eles. Ainda que naquele momento a gente não visse todas essas qualidades do caráter de Jesus em manifestação, mas após o envio do Espírito, os discípulos se tornaram tão parecidos com Cristo, que o texto bíblico diz que as pessoas olhavam para os discípulos e os chamavam de cristãos. O que é cristãos? Pequenos cristos. Então, gente, Jesus era amigo dos discípulos, porque ele foi intencional, porque deu a eles um caminho e deu a eles valores de vida. Mas os discípulos ainda não podiam ser compartilhados, ou não podiam ser chamados de amigos de Jesus. Por quê? Porque ainda que eles partilhassem dessa vida e desses valores, eles não estavam ali por essa vida e por esses valores. Eles estavam tentando pegar essa vida e esses valores e encaixar na expectativa que eles tinham a respeito de Jesus. E esse é um grande problema da amizade, quando nós não estamos interessados na pessoa com quem nós estamos nos relacionando, mas no bem que nós podemos ter através dessa pessoa. Quando o alvo da amizade não é a pessoa, mas é o benefício que eu posso ter através dessa pessoa. E era o que os discípulos queriam. Um estava interessado na posição de governo, o outro estava interessado em poder. Cada um deles tinha uma expectativa de vida, e eles, ao olharem para Jesus, pensaram: cara, esse cara pode me dar a vida que eu tanto desejo, então eu vou entrar na vida dele, eu vou caminhar com ele, vou participar da história dele, vou abraçar os valores dele, mas no final, o que eu quero é que ele só me dê uma oportunidade de fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei. E gente, isso fica muito claro, sim ou não? Quando Jesus, com as suas palavras, começou a confrontar as expectativas dessa amizade, dizendo para os discípulos: eu vou para a cruz, o que os discípulos fizeram? Ficaram doidos. Por quê, irmãos? Porque se Jesus estava caminhando em direção à cruz, quem eram os outros que tinham que ir depois? É tipo assim: se eu estou indo para a cruz, vocês são os próximos. Por isso é que Pedro surtou com Jesus. Por isso é que quando
Jesus lavou os pés dos discípulos, o Pedro falou assim: eu não quero que o Senhor lave o meu pé, eu não quero que o Senhor lave o pé de ninguém. Sabe por quê? Porque Pedro entendia, se ele está lavando o pé, quem é o próximo a lavar o pé? Sou eu. E eu não quero essa posição de lavar os pés. Pelo contrário, eu quero a posição de sentar na mesa, esticar o pé e dizer: lava aí. Estão entendendo, irmãos? Por isso é que Jesus olhava para os discípulos e dizia: eu sou amigo de vocês, mas vocês precisam se tornar meus amigos. Então, irmãos, o primeiro aspecto dessa amizade que precisa crescer em nós é nós nos tornarmos amigos de Jesus, porque Ele já é nosso amigo. Nós acabamos de cantar isso aqui, amém? Acabamos de dizer: você é meu amigo, você é tudo para mim. E de fato Ele é tudo isso, mas a pergunta não é se Jesus é seu amigo, é se você pode ser chamado de amigo dele. É se Ele, pela vida que compartilha e pelos valores que entrega, pode olhar para você e dizer: você é meu amigo. Eu olho para você e vejo alguém que compartilha da vida comum. Eu olho para você e vejo alguém que está embasado nos mesmos valores que eu. A sua jornada é comum à minha. Você está aqui interessado em quem eu sou e não em tentar me usar para ter o que você tanto deseja. Vocês estão comigo? Eu tenho um exemplo desse texto que porque, gente, todos nós, vocês estão comigo aqui? Todos nós precisamos crescer nisso aqui. Todos nós precisamos crescer a fim de nos tornarmos amigos de Jesus. Em Tiago capítulo 2, o Tiago, escrevendo uma carta para a igreja, ele fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amém? Abraão foi chamado amigo de Deus. E quando você olha para o texto bíblico, você vê exatamente o momento em que esse título foi dado. Exatamente o momento em que Deus passou a chamar Abraão de amigo. E quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu depois de Gênesis capítulo 22. Vocês lembram desse texto? A Bíblia diz que Deus virou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o seu filho, seu único filho a quem você ama, e oferece ele para mim como sacrifício. A Bíblia diz que Abraão tomou Isaac e alguns servos e caminhou em direção à montanha que o Senhor havia apontado. E quando eles chegaram perto da montanha, Abraão virou para os servos e disse: fiquem aqui, eu e o menino vamos ao monte oferecer o sacrifício, e logo que terminarmos, então voltaremos. Agora presta atenção, gente. Nós precisamos lembrar que esse menino a quem Abraão se refere, Isaac, é um menino nascido de forma sobrenatural. O Isaac é um menino que nasceu da impossibilidade do Abraão, e é um menino que nasceu da impossibilidade de Sara. Porque enquanto Abraão ainda podia ter filhos, ele teve um filho chamado Ismael com a escrava. Mas quando Abraão não podia ter filhos, e nem Sara, Deus operou um milagre e fez Isaac nascer. Isaac é o filho da promessa, é o filho nascido de maneira sobrenatural. Pois bem, Abraão está caminhando do lado desse filho nascido por um milagre, e o texto bíblico diz que o menino leva nas suas costas a lenha, e Abraão caminha levando em suas mãos a faca e o fogo, né? Não pensa que ele levava uma tocha, não é uma tocha, ele levava as pedrinhas com que ele ia acender o fogo, amém, irmãos? E aí o texto diz que caminhando ali Abraão com a faca, as pedrinhas para acender o fogo, o Isaac levando a lenha nas costas, o Isaac vira para o pai, o menino nascido de forma sobrenatural, e diz: pai, tem um problema aqui. Temos o fogo, temos a faca, temos a lenha, mas cadê o cordeiro? O texto diz que Abraão vira para Isaac e diz: o cordeiro Deus proverá para si, Jeová Jirê, Deus proverá para ele o cordeiro. Só que quando eles chegaram lá no alto da montanha, sabe o que Isaac descobriu? É que o sacrifício seria ele. E ele permite o filho nascido de forma sobrenatural, que subiu a montanha levando a lenha nas costas,
permite que o seu pai o tome, o amarre e o coloque sobre o altar. E o texto bíblico diz, irmãos, que quando Abraão vai sacrificar, ele ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças nada ao menino, não toque nele, porque eu já sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho. Irmãos, depois desse episódio, Deus passou a chamar Abraão de amigo. Por quê, gente? Porque o amigo é aquele que participa da mesma jornada. O amigo é aquele que participa dos mesmos valores. Tem alguém comigo aqui? Eu vou repetir. O amigo é aquele que participa da mesma jornada e aquele que participa dos mesmos valores. Ô, irmão, você consegue entender que muitos anos depois o próprio Deus subiria uma montanha, levando o filho nascido de maneira sobrenatural, carregando a lenha nos seus ombros, e aonde Isaac foi poupado, Jesus morreu por mim e por você? Naquele dia em Moriá, Abraão partilhou da jornada de Deus, ele partilhou dos valores de Deus, e é por isso que Deus olhou para ele e disse: Abraão, você entende o que eu vou sentir, você partilha dos meus sentimentos, você partilha do meu coração. O próprio Jesus disse isso: Abraão viu os meus dias e ele se alegrou. Irmãos, nós precisamos crescer na nossa amizade com Deus. Deus precisa olhar para nós e dizer: esse cara é meu amigo, esse cara compartilha da mesma jornada que eu, esse cara compartilha dos mesmos valores que eu, ele sente o que eu sinto, ele participa das mesmas histórias que eu. Tem alguém comigo aqui? E eu não preciso nem falar que isso às vezes vai demandar o quê? Sacrifício. Mas o segundo aspecto que nós precisamos crescer é como amigos no reino. Nós precisamos crescer como amigos do rei, mas nós também precisamos crescer como amigos no reino. Porque Jesus disse tudo aquilo e no final ele disse: vocês serão os meus amigos se obedecerem aos meus mandamentos. Vocês vão ser os meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. E qual é o mandamento que Jesus deu aos discípulos? Qual é? Amai-vos. Você pode dizer isso para a pessoa pertinho de você: amai-vos uns aos outros. Diga mais uma vez: amai-vos uns aos outros. O que isso significa, Zulato? Isso significa, irmãos, preste atenção, que para que eu e você sejamos amigos no reino, vocês estão comigo aqui? Para que os amigos do rei sejam amigos no reino, é necessário que os amigos do rei no reino participem da mesma jornada e participem dos mesmos valores. Escute isso aqui. Quem são os amigos? Quem são os amigos no reino? Os amigos no reino são aqueles que são colocados no mesmo caminho. Os amigos no reino são aqueles que caminham lado a lado, no mesmo caminho e nos mesmos valores. Vocês estão comigo aqui? Muitas pessoas dizem: eu só quero ter amigos, eu só quero estar junto com outras pessoas. Só que o que essas pessoas não entendem é que a condição, a própria condição para se ter amigos, não é só querer ter amigos. A própria condição para ter amigos é querer alguma coisa além de amigos. Quando uma pessoa pergunta para você: você vê a mesma verdade? Você compartilha dos mesmos valores? E você responde: eu não vejo nada, eu não me interesso pela verdade, eu só quero um amigo, eu só quero uma amizade. A pessoa precisa entender que um amigo só nasce,
Uma amizade verdadeira só nasce quando há um tema, quando há uma história. Uma amizade precisa ter um tema, uma amizade precisa ter uma história, precisa ser sobre algo a ser compartilhado. Porque quem não tem nada para compartilhar, não pode ter nada para dar a outro. As pessoas falam assim: eu só quero estar junto, eu só quero estar com a galera, estamos juntos. Mas irmão, preste atenção, estar junto não é ser amigo. Há uma diferença em ser colegas e sermos amigos. O desejo de Deus é que a gente seja amigos no reino. Só que para a gente ser amigos no reino, nós precisamos estar na mesma estrada e nos mesmos valores. Nós precisamos ter algo em comum que nos conecte. Nós precisamos ter valores que nos tragam para perto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Valores que nos aproximem, que faça a gente ter o mesmo coração, faça a gente ter os mesmos sentimentos. Um exemplo aqui é a amizade de Davi e Jonatas. Você olha para Davi e Jonatas, cara, os caras tinham o mesmo coração, eles eram unidos, os caras tinham o mesmo propósito de vida. Vocês estão entendendo aqui? Gente, só estar junto não é ser amigo. E é por isso que muitas pessoas também não conseguem desenvolver amizade. Sabe por quê? Porque um dia ela está num caminho, outro dia ela está no outro caminho. Um dia ela quer uma coisa, outro dia ela quer outra coisa. E quem vive pulando de caminho nunca encontra alguém para caminhar junto. Só dá para caminhar junto se você entender que o caminho comum que nos une é o caminho de Cristo. Só dá para caminhar junto se você entende que o valor que nos faz estar juntos são os valores de Cristo. E a partir desses valores, tendo o mesmo coração, aí a gente pode caminhar junto. Nós precisamos ser amigos do Rei, e nós precisamos ser amigos no reino. A gente precisa estar na mesma trajetória. Eu acho que tem uma palavra, gente, tem uma palavra, na verdade um exemplo que Jesus usou, que expressa perfeitamente o que eu estou falando aqui, do que significa caminhar com alguém que tem uma amizade no reino. Jesus falou assim, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você pode repetir comigo? Sal da terra e luz do mundo. Cadê a lanterna? Vamos aplaudir a vida da Isa, por favor. Thanks, Isa. Saca só, tem como diminuir um pouquinho a luz para mim, por favor? Tá todo mundo vendo a luz aqui? Não vou apontar para você porque, segundo o Cris, essa luz pode te cegar. Mas olha só, sabe uma coisa que é interessante na luz? É que a luz nunca ilumina a si mesmo. A luz sempre ilumina alguma coisa. Ô gente, pelo amor de Deus, vocês estão comigo aqui? A luz nunca ilumina ela. Olha, cara, a luz não ilumina ela mesmo. A luz não se ilumina. Não tem como eu pegar essa luz e fazer ela se iluminar. Não, a luz sempre ilumina algum lugar. A luz sempre ilumina alguma coisa. Preste atenção. Amigos espirituais são aqueles que quando nós estamos com Ele, eles fazem a gente brilhar, eles fazem a gente enxergar, eles fazem a gente entender o caminho. Por quê? Porque eles são luz. Jesus falou, cara, vocês têm que ser meus amigos, mas vocês têm que ser amigos uns dos outros. Sabe por quê? Porque você é luz, e quando quem é treva, sei lá, seja o que for, começar a andar na luz que você é, essa pessoa vai ter clareza, essa pessoa vai entender o caminho, essa pessoa vai ter o destino dela apontado. Tem alguém comigo aqui? Segundo, sabe o que eu acho interessante na luz? É que a luz torna tudo claro. Luz dissipa trevas.
A luz, irmão, presta atenção. Olha para aquele canto escuro ali, ó. Não sei se tem como filmar. Vocês estão vendo aquele canto escuro ali? Sim ou não? Lá na parede, estão vendo lá? Presta atenção. Quando a luz chega, ela faz questão das trevas ir embora. Sabe por quê? Porque a luz é clara. A luz é clara. Irmãos, isso fala de valores. Jesus chamou você para ser luz. Diminui a luz da lanterna aqui. Isso. Jesus chamou você para ser luz. Ele não chamou você para ter uma luz na sua vida. Ele falou, chamou você para ser a luz para alguém. Ele falou assim, você tem que ser a luz para alguém. Alguém quando encontra com você, encontra o caminho. Alguém quando encontra com você, encontra o propósito. Alguém quando encontra com você, encontra o sentido. Alguém quando encontra com você, encontra a jornada correta. Alguém quando encontra com você, encontra os valores claros, puros. As trevas começam a sair da vida dele. E isso é ser amigo do reino. Irmão, não é só comer junto. Vocês estão entendendo aqui? Não é estar junto. Estar junto não é ser amigo. Estar junto é ser colega. Amém? Amigos começam quando os interesses do reino começam a entrar dentro deles. E eles começam a olhar para a pessoa do lado e falar assim, cara, eu vejo o reino em você. Eu vejo o amor pelo rei em você. Cara, que é isso? Compartilha comigo, compartilha. Aí o cara fala, mano, essa semana o fogo veio na minha vida. Jesus me pegou. E aí eles começam, aí daqui a pouco fala assim, cara, eu preciso que você ore por mim, sabe por quê? Porque eu tenho uma área da minha vida que Jesus precisa tratar, eu vejo muita pornografia. E aí eles começam a orarem juntos. E aí ele começa a falar, e aí cara, como é que está aquela questão da pornografia? Mano, faz uma semana que eu não vejo mais nada de pornografia. Vamos continuar orando, Deus vai purificar a sua vida. E eles começam a compartilhar a vida um do outro. Isso são amigos no reino. Nós precisamos. Eu estou quase achando que essa lanterna é um sábio de luz do Star Wars. Nós precisamos sermos amigos do rei e precisamos de sermos amigos no reino. Não é ser luz para mim mesmo, é ser luz para alguém. Alguém precisa encontrar a luz em mim. Alguém precisa encontrar o caminho. Alguém precisa encontrar valores na minha vida, na minha história, na convivência comigo. Vocês estão entendendo isso? Fica de pé no seu lugar. Amigos do rei e amigos do reino. Hoje à tarde, 4 horas da tarde, eu tinha uma conversa marcada com uma das pessoas que eu considero que são meus amigos. Uma pessoa que conhece o meu coração, que a gente está aprofundando mais a nossa amizade. E ali naquela conversa eu falei para ele, falei, mano, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso de ajuda naquela área. E ele começou a orar por mim. Eu falei para ele, cara, eu estou te dando essa liberdade na minha vida de você me pedir conta disso aqui. De você falar, e aí Zulato, como é que está essa área na sua vida? Como é que estão as coisas? Irmãos, nós precisamos de sermos amigos de verdade, gente. Sabe, as nossas amizades não podem ser só plataformas. Tipo assim, você não pode olhar para uma pessoa como uma plataforma para você usar ela, para subir em cima dela e pular para um lugar mais alto. A gente não pode ser amigo uns dos outros, como os discípulos foram no princípio amigos de Jesus. Deixa eu ver o que eu posso tirar dele aqui para minha vida ser melhor. Você é a luz. A pergunta não é o que você pode tirar, a pergunta é o que você está querendo dar nesse relacionamento. Você precisa ser intencional. Seja intencional, olha para uma pessoa e investe na vida dela. É o que a Lorena falou aqui. É um coração generoso. Não é tipo assim, nossa, o que eu preciso aprender com o ciclano? Não, o que eu vou dar para esse ser humano? O que na vida dele vai se tornar melhor depois que ele passar a conviver comigo? Quando ele começar a falar comigo e andar comigo, o que na vida dele vai ser diferente?
É isso, irmãos. Jesus foi intencional, deu a vida dele e os valores dele. Ele está dizendo: eu espero que você agora faça o mesmo, que você pegue alguém e dê a sua vida para essa pessoa, você dê a sua história para essa pessoa, você dê o seu coração para essa pessoa, você dê os seus valores para essa pessoa. O reino de Deus é um bando de amigos que andam juntos, compartilhando a vida, iluminando o mundo. Onde a gente chega, as pessoas olham para nós e falam assim: que grupo que é esse que chegou aqui? Quem que são esses meninos? Eles são diferentes. É um bando de amigos, amém? Não fala bando de loucos não, porque o pessoal vai falar que é o Corinthians, mas não é. Apesar de eu ser corintiano. Feche os seus olhos. A própria condição para ter amigos é querer alguma coisa além de amigos. Quando a resposta para a pergunta: você vê a verdade? Eu não vejo nada, não me interesso pela verdade, só quero um amigo. Nunca vai nascer uma amizade. A amizade precisa de um tema, a amizade precisa ter alguma coisa em comum. Quem não tem nada para compartilhar, não tem nada para dar, não tem nada para fazer amigos. Deus, nós queremos ser mais amigos do Senhor, e nós queremos ser mais amigos uns dos outros, amigos de verdade, amigos no reino. Queremos amizades profundas. Nós vivemos em dias em que os relacionamentos acabam porque uma pessoa parou de seguir a outra no Instagram. A gente vive em dias que, se o outro não curte a minha foto, ele não serve para estar na minha vida. Que nível de relacionamento é esse que a gente tem? Que superficialidade! É que o valor que eu tenho na minha vida para as pessoas que andam comigo é se elas curtem a minha foto ou não. Deus, que nível mais raso, que nível mais superficial. Tira-nos dessa amizade virtual e coloca-nos numa amizade de verdade, que compartilha a vida, que compartilha a história, que compartilha valores, que compartilha o coração, que tem uma jornada em comum, que tem uma história em comum. Deus, faz a gente sentir saudade das pessoas de novo, faz a gente sentir falta dos nossos amigos. Deus, tem pessoas aqui que nem sentem saudades das suas amizades, não sentem saudade da igreja, não sentem saudade dos irmãos, porque tem um relacionamento tão superficial. Pai, em nome de Jesus, faça-nos mais amigos. O Senhor disse: vocês vão ser os meus amigos se vocês se amarem uns aos outros. Ajuda a gente a ser assim, Deus. Ajuda a gente a ser assim. Ajuda a gente a ter prazer de sentar na mesa uns com os outros, para compartilharmos não apenas da comida que está na mesa, mas da vida que está por trás da realidade de cada um ali. Faça isso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, se você puder, por favor, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: Jesus, eu quero ser Teu amigo. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Diga: hoje, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Se você está aqui nesse auditório, fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Se você está aí nos assistindo, você está aí assistindo a gente, quer tomar essa decisão, escreve aí para nós:
eu quero ser amigo de Jesus. Escreva, eu quero voltar a ser amigo de Jesus. Nós queremos orar por você, queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Somente as vozes, bem baixinho, vamos cantar esse refrão. Vamos dizer, Abba, diga. Ah, teu amor nunca falha. Ah, teu amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dá um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Amanhã às 8 horas nós vamos ter aqui o Worship Night do Rocket, uma noite de louvor, adoração, xaramacanta, carabacheias, pau quebrando, amém? Se você puder, venha em nome de Jesus, amém, gente? Domingo nós temos 4 cultos, 10 da manhã, meio-dia, 5 da tarde o culto inglês e 7h30 o nosso último culto. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.